Olá, eu sou Adir Virgílio, sou colunista do jornal São Paulo de Fato e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí como convidada uma professora daquelas que a gente precisa um dia conhecer na vida. Laís Sodré, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada eu pela oportunidade. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e a minha curiosidade é assim, em que momento que você pensou, eu quero ficar na área de educação? Bom, eu nasci em Presidente Prudente e aí a primeira faculdade que eu fiz foi de fonoaudiologia. E aí, como fonoaudióloga, eu prestei um concurso numa prefeitura e era para ser fono da educação. E aí, a primeira vez que você entra numa escola e você vê a importância do seu trabalho numa escola, você não quer sair mais de lá. Ali é o momento da verdade. Isso. Aí, enquanto fonoaudióloga, eu também fui tendo outras formações, eu fiz pedagogia e fiz mestrado em educação especial e comecei o meu caminhar na educação desta forma. Hoje eu sou diretora de escola e tenho aí algumas realizações e alguns projetos na área de alfabetização. Perfeito. Tem muita coisa a se fazer pela alfabetização no país, entendeu? Infelizmente, o nosso país ainda não tem sucesso, né, grande sucesso na alfabetização de todas as crianças, né? A gente ainda tem resultados ainda que precisam melhorar. Ok. E você, pegando essa bagagem de pedagogia e de fonoaudióloga, né, o olhar para isso é um pouco diferente. Então é bacana o teu posicionamento. Sim, porque assim, eu tenho a experiência de clínica e de escola. E aí fui estudando também na área, né? E fui construindo algumas coisas na área da educação que perpassam esses dois caminhos, né, entre o clínico e o educacional, e foi ajudando muito, né? Hoje a gente pensa na BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, e ela traz dois eixos muito importantes para serem trabalhados no processo de alfabetização, que é a questão do letramento e da consciência fonológica. E esse meu percorrer pelas escolas, eu percebo assim, que o nosso país tem uma grande experiência na questão do letramento. O letramento é o que se refere ao uso dessa linguagem escrita, né? A criança saber para que serve o texto, que o texto comunica, que ela pode escrever para alguém, que ela pode ler e interpretar, vivenciar essa linguagem escrita. E nós temos um caminhar grande na história da educação do país em relação a isso. A grande dificuldade nossa é em relação à consciência fonológica. Então, a consciência fonológica, ela é um processo mental que toda criança que vai se alfabetizar, ou adulto mesmo, né, porque no nosso país ainda temos muitos adultos que não são alfabéticos, ela precisa desenvolver. E aí está a grande dificuldade do país, porque a consciência fonológica ela é muito trabalhada nas clínicas, nos processos terapêuticos, né? Você encontra muito material para se estudar, para se comprar, mas de formas mais individualizadas. E aí, quando o professor tenta fazer isso na sala de aula, aí está a grande dificuldade, porque você não tem cursos, você não tem material que explique para o professor como que faz esse caminhar de uma atividade mais individualizada para o grupo, né? E aí, com a intenção de ajudar, de melhorar a alfabetização no país, eu acabei organizando um curso que mostra ao professor como ele faz isso em sala de aula, né? Tentando ajudar aí o nosso país a entender um pouco mais esse processo de alfabetização, para que a gente tenha sucesso para as crianças se alfabetizarem. Porque é importante você ter o letramento, sim, importantíssimo você saber para que você usa, para você usar. Mas é importante você ter a consciência fonológica que te favorece a você construir conhecimentos de codificação e decodificação. Porque senão o que pode acontecer? Uma criança tem lá toda a experiência de vivência,
de ouvir histórias, de ter contato com textos, de ver artigo de jornal, enfim, essa parte do letramento. Mas se ela não tiver o código, se você apresenta um texto de receita, por exemplo, ela vai olhar, ela vai identificar que é uma receita pela figuração dele. Mas se não tiver um desenho e ela não souber codificar e decodificar, ela não vai saber se é uma receita de bolo ou de bife à parmegiana. Isso é muito sério. É verdade. Então, você precisa ter esses dois aspectos trabalhados na sala de aula. Ela tem que ter essa linguagem, esse letramento, ela tem que ter prazer em usar a linguagem escrita, mas ela precisa saber o código. E a consciência fonológica é essencial para isso, né? E aonde está a grande dificuldade, porque na BNCC fala que é para ser feito, mas nós não temos isso no hábito do professor, na sua formação, seja nas universidades, seja na formação continuada nas escolas, porque pouco se desenvolveu desse contexto de consciência fonológica na sala de aula do nosso país. E nesse curso, que é um curso gratuito, eu ensino e mostro alguns caminhos que o professor pode estar desenvolvendo atividades lúdicas, prazerosas, que desenvolva a consciência fonológica e permita a criança se alfabetizar. Você falou uma coisa muito importante, porque antigamente, até 1972, quem se formava no ensino médio, que seria a escola normal, formava os normalistas, né? Eu podia dar aula até no ginásio lá, aliás, do grupo escolar, né? Que seria o fundamental até o 5. Uhum. E até quem fazia curso técnico de contabilidade podia assinar balanço até de multinacionais, que formou até 72. Depois começou que precisava fazer uma graduação. E aí os cursos de pedagogia entraram bastante, mas a gente nota que ele ficou muito quadradinho ainda. Se você pegar o mesmo currículo de pedagogia lá da década de 70 até agora, ele continua meio quadradinho. Então precisa ter um outro olhar mesmo, né? E parabéns, porque você é uma pioneira nisso. A gente tem aí milhares de fonoaudiólogos, né? Mas sempre para o lado clínico, né? E você está olhando bastante pela educação. Então isso é fantástico. É um caminho novo, mas eu vejo que é um caminho sem volta. Assim, se nós formos pensar em alfabetização, a gente tem muita coisa nova, né, da ciência mais atual de alfabetização. E isso precisa chegar ao professor. E precisa chegar de uma forma que já foi vivenciada, né? Porque uma coisa é o dizer sobre a consciência fonológica, e nesse curso eu explico, porque eu explico todas as etapas de desenvolvimento da criança. E quando você vem, acrescenta isso, a tua prática de escola, né, que eu já tenho mais de 25 anos em escola, isso auxilia muito as reflexões do professor e mostra caminhos para ele construir uma prática pedagógica importante para o desenvolvimento das crianças, né? E a alfabetização é essência, porque uma criança que não é alfabetizada aí nos primeiros anos de sua escolaridade, ela vai percorrendo todo o seu caminho educacional com déficits, então isso vai virando cada vez um buraco mais profundo. Então está na hora do país acordar, de focar na alfabetização e as pessoas estudarem, colocarem a mão na massa para a gente mudar, na verdade, a realidade do país, né? Porque quando você tem um povo educado, as coisas mudam. Exatamente. E com isso você está escrevendo um livro agora, é isso? Acabei de escrever um livro, Fácil Letra, em que tem atividades aí, tanto de letramento quanto de consciência fonológica. Tem um livro de apoio ao professor explicando cada atividade e o porquê que faz e os facilitadores. E junto com esse livro tem um combo de jogos que podem ser feitos no contexto da sala de aula, no coletivo, que é a grande dificuldade da gente trabalhar a consciência fonológica no nosso país, por essa falta de experiência que as pessoas têm. Então, a pessoa que olhar o curso e tiver contato com esse material vai estar bem assessorada aí para estar alfabetizando. Muito bom. E outra que vai ter a experiência, né? A vivência. Sim.
através dos jogos. Isso é realmente fantástico. E os canais, né, que a gente também acaba disponibilizando canais de comunicação para ajudar o professor também a casos específicos, né? Porque nesse meu caminhar, eu trabalhei tanto a questão da alfabetização no contexto mais comum, quanto nos contextos com mais dificuldades, né? Então, a criança com alguma deficiência, com estudo de aprendizagem, com dislexia, e o professor precisa desse apoio. Então, tem os canais aí que os ajuda a compartilhar as suas demandas e refletir um pouco sobre a prática pedagógica. Ô Laís, você começou a pensar nesse projeto faz já há algum tempo que você foi colocando, tirando da cabeça, colocando no papel? Na verdade foi assim. Eu tinha esse trabalho junto às escolas e também tinha consultório como fonoaudióloga. Perfeito. E no consultório, muitas vezes chegavam crianças em que eu ouvia que, assim, se fosse mudada a forma de ser trabalhado na sala de aula, ela não precisaria ir para o contexto clínico. E aí eu comecei a trabalhar com os professores, sempre tive essa abertura de estar indo às escolas das crianças que eu trabalhava, e foi quando surgiu essa ideia desse livro, né, e desse curso, porque sonho que ele chegue no Brasil inteiro. Sim. E que vários professores, como é um curso gratuito, possam estar olhando, possam estar se comunicando nas redes comigo, e eu possa estar ajudando aí os professores do país inteiro. Não, isso virou um propósito de vida, né, seu? É um sonho, né? Não, foi um sonho, um propósito, e na verdade eu sonho com um país alfabetizado em leitura. Perfeito, mas é uma fagulha que você está colocando que logo, logo ela vai passando aí. Eu vejo assim uma corrente de energia muito forte e que logo vai dar certo. Tomara. Torço por isso. Você quer deixar uma mensagem aí para os professores aí? Bom, professor, eu queria deixar a seguinte mensagem. A gente ouve muitas coisas de alfabetização. A alfabetização no país ainda não tem o sucesso que deveria ter, né? E as pessoas, às vezes, no intuito de ajudar, vão falando várias coisas, né? Mas, professor, você é o responsável. Então, é um convite, fazer o meu curso para te ajudar, para que você segure isso na tua mão e faça valer a tua profissão, porque a gente precisa muito de bons educadores no país. Então, é um convite, assistam o curso é gratuito, se comuniquem e vamos transformar o nosso país. Que os nossos alunos, as nossas crianças sejam alfabetizadas e leitoras vorazes. Perfeito. Daí, você quer deixar seus contatos, como que as pessoas acessam? Então, quem quiser encontrar o curso, é só entrar no Facebook, no canal Bem Educar, Instagram também, e nesse número de WhatsApp que vai ser colocado aqui na tela, tá bom? Conto com vocês para me ajudarem nessa proposta de alfabetizar o nosso país. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa brilhante professora, Laís Soler, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.